Olá! A polarização eleitoral entre lulistas e bolsonaristas só interessa aos dois candidatos que, por hora, dominam as pesquisas. Não é bom para o país nem para a democracia. A emergência de uma esperada terceira via poderá reorganizar o atual cenário. Eleições com 2 turnos servem exatamente para acolher no primeiro as diversas correntes políticas, deixando para o segundo o afunilamento das duas predominantes. É este o tema da opinião da semana: o voto inútil. Compreender e situar-se como cidadão em um mundo onde a desinformação e a mentira assumem contornos de verdade, sempre com propósitos manipuladores, conhecimento em profundidade, transparência e o debate civilizado são atributos fundamentais para construirmos nossos destinos em uma sociedade aberta e democrática. A revista Será vem desde 2012 discutindo os temas da atualidade com isenção e em profundidade. Para nos acompanhar, inscreva-se em nosso canal no YouTube. Ela é um projeto editorial integrado e independente ao Instituto de Estudos e Pesquisas para o Fortalecimento da Democracia, o IEPFD. Para conhecer o IEPFD, vá em nosso site que fica em www.iepfd.org. O Instituto tem um compromisso radical com o fortalecimento da democracia e com o enraizamento de seus benefícios e valores na sociedade. Este vídeo é o resumo da edição semanal da revista Será, de 20 de maio de 2022. Ainda sobre a polarização, temos o artigo de Carlos Alberto Torres, Polarização e Risco de Crise Institucional. Uma análise equilibrada do cenário político atual, em que desafia os democratas a mudarem o rumo da nação, quebrando a radicalização. Inspirada a crônica, Luiz Otávio Cavalcante, com seu estilo leve e erudito, nos dá uma valiosa aula sobre história política recente. Está em Alexandre de Moraes, não é o Lacerda de Jânio. Não há golpe. José Paulo Cavalcante Filho, em Símbolos da Democracia, nos traz um relato de uma experiência sua com Juscelino Kubitschek. O ano era 1975, quando o conduziu do Recife a João Pessoa, com parada em Goiânia, famosa pelo seu restaurante Buraco da Gia. Dá gosto de ler. Paulo Gustavo, diante das ameaças diárias do líder autoritário de romper com a democracia, vai buscar inspiração no conto de Guimarães Rosa, de onde extrai sabedoria e esperança. Está em Os Irmãos Dagobert e o Brasil. Elson Rezende de Mello nos apresenta o livro Quando Deixamos de Entender o Mundo, do escritor holandês e residente no Chile, Benjamin Labatut. Uma resenha que nos deixa desejosos de ter o livro logo em mãos. Na última página, a charge de Elson. Eu espero que este conteúdo possa ajudar na compreensão dos fatos do nosso tempo. Para receber por e-mail novos artigos todas as sextas-feiras, assine nossa newsletter. Você poderá também nos seguir no Instagram e no Facebook. Um forte abraço e a gente se vê na próxima semana.